Olá, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui estamos nós para mais um GR de Bolso e a gente está aqui com a Karine hoje, que já esteve com a gente. A gente adora quando ela vem e hoje ela vai nos ajudar a pensar um pouco sobre a pregação do último culto. Karine, para quem não te conhece ainda, se apresenta para o pessoal, às vezes eles não viram o primeiro programa. Beleza, e pessoal, eu sou Karine Guedes. Sou aqui da Ponte, esposa do pastor Tiago Guedes, a mãe da Elisa, da Clara e do João. E tô aqui numa segunda oportunidade, foi uma delícia gravar o primeiro GR de Bolso e tô aqui de volta. E a gente adora quando ela vem. Então, olha, a gente vai falar hoje sobre o texto que a gente viu no domingo passado, mas antes, a gente sempre pergunta, por mais que a Karine já tenha respondido, talvez você não sabe de que time ela é, talvez você não sabe se ela mudou de time, não sabe? Então, de que time você é, Karine? Água com gás, café, chá? Quando eu vim, tinha só água com gás, café, né, e a Coca Zero. Depois disso já tem o chá, já tem Whey. o café gourmet, já tem o whey. Mas eu continuo na água com gás. Não que eu não queira um cappuccino, um chocolate quente, mas o que tá sendo permitido agora é água com gás. Nossa, cappuccino e chocolate quente É uma nessa delícia. época do ano, hein? Salivei. Olha, então assim, olha, aliás, resista à tentação. Pega a água com gás, tem menos caloria que o café, que o restante. É por isso que ela é Whey protein escolhida. pode também, vai. E vem que o GR de Bolso está começando. Então, a gente sempre começa aqui com o nosso aquecimento. E, só um lembrete, quem faz as perguntas é justamente a Karine. Eu sempre tô mencionando ela aqui, né? Porque a gente sempre... às vezes a gente lê a pergunta, a pessoa fica assim, nó, profundo, hein? É culpa dela, entendeu? E, gente, o nosso aquecimento aqui vai ser o seguinte, já vai pensando aí também. Se você pudesse ter um superpoder por um dia, preferiria o poder de invisibilidade, como o sal que age sem ser visto, ou o poder de irradiar uma luz contagiante por onde você passa? E por quê? Vai muito da minha personalidade. Então, eu escolheria ser invisível. O quanto que eu pudesse passar desapercebida, sem ninguém me ver, atrás de alguma coisa, é muito de mim isso. Sem pensar na perspectiva dessa vocação, né? Sim. Do que a gente vai discutir mais pra frente. Mas muito da minha personalidade, a minha tendência é sempre esconder, sempre ficar mais por trás das câmeras. Então, acho que o poder da invisibilidade seria melhor, né? O meu marido me ensinou a aparecer mais. Sim. Que ele escolheria o outro poder. E aí a gente vai aprendendo. Mas ainda escolho a invisibilidade. Eu sempre falo pra Karine que eu sou gêmea do Tiago Guedes. Então, eu acho que assim, mesmo que eu quisesse escolher o primeiro, eu acho sem chance de eu conseguir fazer. Às vezes eu até tento chegar, eu falo assim, hoje, gente, eu faço isso de verdade. Eu falo assim, não, hoje na reunião eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinha. Aí eu fico prometendo pra mim. Mas 2 não minutos consegue. Depois que começou, eu já fiz umas 4 piadas já e 10 vezes. Então, assim, eu acho que seria o segundo também por uma questão de jeito aí também. E aí eu acho legal ressaltar que não tem um que é melhor que o outro ou pior que o outro, né? A gente precisa das duas coisas, né? Eu fico pensando, por exemplo, a invisibilidade normalmente é quem às vezes consegue ter mais tempo de reflexão, mais tempo para produzir coisa que quem tá, sei lá, vamos pensar que a Karine e o Tiago Guedes. O Tiago dificilmente ia conseguir fazer umas lições aqui, ter tempo para isso, porque ele tá o tempo todo conversando, falando com o povo, na comunidade, organizando, né? E a gente precisa dos dois. Sim. Né? E tem tempo para tudo, né? Exato. Até uma pessoa que ainda tem o meu jeito, né? De ser mais reservada, mais da invisibilidade, tem o tempo também, né? De estar mais à frente. Exato. E o mesmo que está mais à frente tem o tempo da invisibilidade. Então, são os momentos. Exatamente. A Vanessa Belmonte fala das estações, né? Então, olha, a gente vai ler o texto de Mateus 5, do 13 ao 16. Se você está acompanhando aí a lição, você vai ver que está do 11 ao 16, mas a gente vai ler do 13 ao 16, que foi o texto
onde o Thiago Guedes se focou mais no último culto, tá bom? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. O Sermão do Monte, ele tem um espaço assim muito especial no meu coração. Vou contar uma historinha. Quando a minha conversão, ela é recente, assim, eu não nasci num lar cristão, então eu tenho 14 anos de conversão. E aí, quando eu comecei a me interessar por estudar mais as escrituras, e aí eu tive uma amiga que falou assim comigo, nossa, tem um curso numa igreja que é a sua cara. Eu falei, você tem que ir lá, você tem que conhecer esse ministério. Eu falei, vou fazer esse curso. Era um curso de evangelismo, que quem dava era um tal de Thiago Guedes. E aí, eu cheguei lá e ele indicou um livro. E foi o primeiro livro que foi uma... Sem dúvidas, assim, sabe? De uma teologia muito... sem resquícios de qualquer outra teologia ruim. Foi um livro que, até então, eu só tinha lido o livro que eu fazia um seminário, que eles não eram muito legais. Quando eu casei, eu coloquei eles para reciclagem, porque eles não mereciam nem ser emprestados ou doados. E aí ele indicou um livro que chamava Estudos do Sermão do Monte. Legal. E aí foi, de origem não duvidosa, foi o primeiro livro que eu comprei. E aí, depois foi aí que eu conheci o Thiago, e depois a gente começou a namorar e casar. Legal. Então, foi o primeiro livro que eu comprei e que eu comecei a estudar. Então, o Sermão do Monte, eu gosto muito dele. Então, o livro do Martyn Lloyd-Jones, que é o clássico, Estudos do Sermão do Monte. Então, assim, eu tenho até hoje ele lá em casa, guardadinho. E foi o primeiro estudo que eu me envolvi na vida da igreja com as mulheres. Lá atrás, a gente começou a estudar o livro do Sermão, o Sermão do Monte, a partir da Bíblia, né? E do livro do Martyn Lloyd-Jones. Então, o Sermão do Monte, ele é especial. Ele tem um cantinho cativo no seu coração. Tem. Olha, a primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. A tendência moderna é buscar uma fé que agrada a todos, que seja inofensiva, que não provoque atrito. Mas Jesus, desde o início, recusou essa possibilidade. A nossa fé tem provocado algum tipo de tensão com o mundo ao redor? Ou nos tornamos tão domesticados que ninguém mais percebe diferença? E aí eu acho que a gente pode já ler a segunda pergunta, que a gente vai conversar sobre as duas coisas. Na segunda diz assim: em uma sociedade marcada pela polarização e pelo individualismo, como a igreja pode ser uma comunidade que ilumina sem atacar, ama sem negociar a verdade e serve sem buscar prestígio? Hoje a gente vive uma realidade muito diferente de quando a fé cristã nasceu, né? Ela nasceu e os primeiros cristãos, e eles não tinham nenhuma separação do que era a fé deles e do que era a vida pública deles, né? Então, isso é muito novo para a gente em como a gente vive a nossa fé, né? A partir do século XVII, XVIII, através do iluminismo, né? Que veio essa questão de que a fé é privada, ela já não é mais pública, você vive ela na sua casa, no seu ambiente ali, mas você não leva ela para as outras esferas da sua vida. É muito recente, se a gente pensar em séculos, né? Sim. E o tanto que a gente tem da fé cristã. Então, isso é tudo muito novo. Então, eu acho que a gente tem vários perfis, né, de cristãos na sociedade e como eles enxergam a atuação deles, né? E a nossa atuação. A gente tem igrejas que elas discipulam os seus cristãos a partir do isolamento, né? Eu não me envolvo com a sociedade, eu demonizo tudo aquilo que a gente vive, né? A cultura,
E o correto é o quê? A gente se afastar, não se contaminar e não se envolver. E aí essa tensão, ela é negativa, né? No sentido de não ser provocativa, mas de se afastar. E a gente tem aquela que a gente também pode correr, a gente corre um grande risco da assimilação, da gente se envolver tanto, né? E é a ponto de a gente, como Jesus fala aqui no Sermão do Monte, perder o sabor. A gente já não faz mais sentido e já não tem tensão nenhuma, porque não é perceptível os nossos valores do jeito que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma terceira via, o que o Keller fala muito, né? A gente tem uma via do isolamento, a gente tem a via da assimilação, mas a gente tem a terceira via, que foi o que o Thiago também falou no culto, da presença fiel. Então, é esse caminho que a gente precisa buscar, né? E a gente tem, infelizmente, igrejas que vão discipulando, né, e vão formando cristãos de diferentes maneiras. Então, a gente tem aquela igreja do isolamento, aquela igreja que você vive a sua fé no privado e quando você vai para o mercado de trabalho, vai para a escola, vai conviver com outras pessoas, a sua fé não pode interferir naquilo. E eu acho que a gente também tem uma outra via que a gente tem visto muito hoje, que é essa questão da polarização, que é da questão de imposição, né, da nossa fé. Então, a gente precisa buscar, né, como formadores de discípulos de Jesus, essa via principal que é a presença fiel. Né? Como a gente entender, a gente absorver. O Igor Miguel, no livro dele, Escola do Messias, ele fala que Jesus é a encarnação ali, né, da sabedoria. E ele fala que a sabedoria não é simplesmente um conhecimento, não é só tomar decisões certas e as pessoas vão ver a gente tomando decisões certas, corretas, mas é conhecer e viver a partir de uma ótica do reino de Deus, né, de Jesus. Então, a gente precisa entender que a nossa fé, ela não é uma fé totalitária, no sentido de imposição, mas ela é uma fé total. Que ela o quê? Ela atinge todas as áreas das nossas vidas, né? Todas as esferas da nossa vida. Como um todo, a nossa fé, ela tem o seu lugar. Né? Então, isso é a presença fiel. Então, infelizmente, a gente tem essas diferenças em diferentes igrejas, diferentes perfis de discipulado em relação a isso. Né? Então, a gente vê, caminhando com diferentes pessoas que vêm de diferentes denominações, essa religiosidade do isolamento, ou talvez dessa culturação total, fazer parte, já você não sabe mais, né? Que se você é cristão, você não é, alguém nunca vai virar para você e vai te ler como cristão. Porque você vive uma vida tão, tão igual a todo mundo, que ninguém nem sabe te falar, não. Tem alguma coisa diferente, né? Não sabe falar. Então, a gente tem que perseguir, né, esse caminho da presença fiel. Né? Em todas as áreas, a gente ser mesmo testemunho daquilo que a gente tem sido formado na vida da igreja. E aí vem a importância, né, da formação na vida da igreja. Porque ser uma pessoa sábia, né, de viver a partir dos princípios de Cristo, do reino de Deus, a gente só consegue a partir do quê? Do discipulado via comunidade. Né? A gente precisa estar enraizado em Cristo para que a gente possa o quê? Viver lá fora. Sim. Né? Eu ouvi uma frase esses dias e eu coloquei ele no meu bloco de notas, que era assim: a vida é uma viagem missionária. Ah, que legal. Então, a todo momento, a gente tá vivendo a vida a partir do reino de Deus, né? Em tudo que a gente faz. Então, a gente não é sal e luz a partir do momento que a gente se move, talvez, para uma localidade específica, para um trabalho específico com outros povos não alcançados, mas a nossa vida é uma viagem missionária. Então, a nossa vocação é essa, ser sal e luz em todas as esferas
no cotidiano da nossa vida, né? Então, aonde a gente está plantado, as pessoas que a gente consegue conectar, que a gente consegue atingir, é essa nossa vocação de ser sal e luz, né? Então, a gente tem esse perigo nessa sociedade que é muito secularizada, né? Que separa muito, muito individualista, que separa muito o que, né? Até onde eu posso ir, até onde a minha fé vai. A gente corre esses riscos, né? De impor, de se isolar ou de se associar demais. Então, assim, é uma busca a todo tempo por ser um discípulo de Jesus, a ponto de que a gente possa influenciar ao invés de ser influenciado, né? Sim. Então, a gente tem causado uma tensão, em certa forma, sim. Mas, às vezes, é uma tensão negativa, no sentido de que a gente se impõe ou se isola, e aí a gente demonstra que a gente não faz parte disso e a gente não quer nada com isso. Ou a gente também não faz tensão nenhuma. Exato. E tá ali diluído, né, nessa sociedade. Tem um teólogo que a gente estuda muito, que é o Michael Gorin, estuda muito ele, que é o Leslie Newbegin. E ele fala que a sociedade, que a Bíblia, que a gente é como se a gente fosse um princípio... a sociedade, ela nunca vai ler a Bíblia. Ela nunca vai ler tratados teológicos, ela nunca vai ler uma teologia sistemática, ela não vai procurar, ela não vai fazer esse movimento, mas ela vai ler a vida da igreja. Sim. Ela vai ler a nossa vida. Então, quando Jesus traz essa vocação de sal e luz, ele não coloca nessa posição. Talvez o primeiro contato dessas pessoas com a fé cristã não vai ser pela Bíblia, não vai ser por um livro teológico, mas vai ser a partir da vida que você vive. E que vida que a gente vive? É uma vida bela? É uma vida de acordo com os princípios de Jesus? Né? A ponto de o quê? Aí a gente chama essas pessoas para essa escola de Jesus, que eu gosto muito desse termo que o Igor usa. Né? Então, nós vamos ser alunos de Jesus. Né? E a gente vai chamar essas pessoas através da nossa vida para essa escola. Então, a gente vive essa tensão mesmo desses vários caminhos, né, que a gente pode seguir enquanto igreja. Eu pensei duas coisas enquanto você falava. Na verdade, eu pensei muito mais que isso, mas eu vou falar só as duas. Mas é que eu lembrei de que semana passada, eu acho, eu fui na casa do Beto, que é aqui da nossa igreja, né? Esposo da Fabrícia. E aí ele estava me contando... Gente, é muito bom conversar com o Beto. Vocês têm que conversar com o Beto. Ele estava contando sobre... Não, ele estava me mostrando uma conversa com um amigo dele. E aí, uma das coisas que esse amigo dele estava falando para ele é: olha, eu vou precisar muito de você agora, porque eu estou fazendo algumas mudanças na minha vida que foram mudanças que você fez também e eu acho que você vai poder me ajudar. Então, eu estou entregando a minha vida para Jesus e eu vi que você mudou nisso, nisso e nisso e eu vou precisar da sua ajuda porque eu também quero mudar nessas coisas. Eu falei, cara... Aí ele fala, o Beto é maravilhoso, né? Que ele fala isso chorando, gente. Aí ele, ao mesmo tempo que ele ri, depois ele chora, depois ele ri, depois ele chora de novo, aí você chora junto com ele. Aí ele põe mais café, entendeu? Aí essa coisa. Aí o café vai aumentando, né? Que era 1 hora de conversa, já é 2. É isso. Eu custei a sair de lá. Eu tinha que dar aula 8 horas. 8 horas eu tava saindo da casa dele, pra você ter noção. E aí eu fiquei pensando, é exatamente o que você falou, né? É uma pessoa, um amigo que foi convivendo com ele e que em determinados momentos foi vendo as mudanças de Deus na vida dele e que no dia que ele tomou a decisão de seguir Jesus, e ele, tipo assim, não foi... o Beto estava me falando, Yara, eu não fui lá e falei com ele aqui, eu quero te apresentar. Ele teve uma outra experiência em outro ambiente. Outro lugar. E aí ele recebeu Jesus e falou assim, agora... Deixa eu ver, quem que vai me ajudar nisso? É o Beto, porque eu vi essa mudança na vida dele, né? Então, às vezes, a gente fica achando que são coisas megalomaníacas, Sim, né? Que é você... extraordinárias. Isso. Tem uma pregação do Keller que eu acho que é muito... ela me marcou muito, que é sobre sal e luz. E ele fala para os parlamentares ingleses. Eles têm uma comunidade cristã e o Keller fala. E ele começa até a pregação falando sobre isso. Quantas
pessoas cristãs fizeram coisas grandes, assim, na sociedade, né? Falaram sobre escravidão, sobre a universidade, sobre hospitais, orfanatos, como elas impactaram, né? Mas essa é uma dimensão muito bonita, muito importante, mas na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, com as pessoas comuns que a gente convive, a gente também faz isso. Exato. A gente também é sal e luz, nesses pequenos, né? Nos Encontros. pequenos atos, nos pequenos encontros. Exato. Né? Então, a gente não pode se apegar em coisas enormes, Exato. coisas grandes, impactantes, no sentido que é até um olhar da própria sociedade, né? O que é grande? O que é impactante? Para a gente é isso. É exato. Essa história do Beto, uma pessoa conseguir enxergar nele Cristo. Exato. Né? E apontar. Eu abri aqui em Colossenses 4:5 fala uma coisa muito interessante. Fala assim: sejam sábios quanto à sua maneira de viver com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Né? E quando Jesus nos chama nessa vocação de ser sal e luz, ele está nos apontando para isso que Paulo está falando aqui. Sejam sábios, né? Sejam o quê? Vivam de maneira a partir dos valores do reino, a partir do que o reino ensina, a partir do que o mestre, o Messias, Jesus está ensinando. O quê? Com os de fora. Sim. Aproveitando o máximo Isso essa é lindo, oportunidade. Né? Por quê? Para você aparecer? Para você ser luz a ponto de os holofotes virem para você? Não, porque o Sermão do Monte fala o quê? Lá no final. Para que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai. Né? Então, aproveitem cada oportunidade que a gente tem, cada encontro que a gente tem. E aí, falando sobre aproveitar, né? Semana passada, o feed do Instagram me entregou uma história de um jovem que faleceu lá em Brasília, repentinamente. E aí, eu comecei a ler os comentários e o quanto a vida desse jovem tinha impactado pessoas de diferentes maneiras e diferentes áreas. Ele era um enfermeiro. E aí, eu vi um post... Aí, o Instagram, né? Ele começa a te entregar tudo que tem sobre aquilo. E aí, como ele era enfermeiro, a associação, alguma coisa lá de enfermagem lá de Brasília, fez um post em relação a ele. Nada cristão. E aí, eu fui ver os comentários, como ele impactou os colegas de trabalho, as pessoas que eram atendidas por ele. E aí, como eu já estava estudando sobre o Sermão do Monte, né, preparando a lição, isso mexeu muito comigo. E aí, eu falei assim, gente, como que a gente está vivendo a nossa vida? A gente está desperdiçando a nossa vida em relação a essa vocação de ser sal e luz? E aí, infelizmente, né, a morte chegou mais perto. Sim. E a gente perdeu a Alice, uma jovem do Caverna e do Estação no sábado. E isso mexeu mais ainda comigo, né? A ponto de não questionar a morte, mas questionar como que eu tô vivendo. Porque a morte é uma certeza. Sim. E pra gente que tá em Cristo, ela é uma vírgula, a gente sabe da eternidade. Mas aí me impactou mais como a gente tá vivendo. E aí o Thiago pregou no velório dessa jovem, e aí quando ele acabou a pregação, um professor da universidade, ela estudava no UFMG, chegou para ele e falou assim, olha, a Alice era essa menina aí que você estava falando lá na faculdade. Ela era uma cristã de verdade. E aí mexeu mais comigo ainda, porque nos leva a uma reflexão, sabe? Talvez a gente se esqueça muito daquilo que Cristo nos chamou para fazer. Sim. E a gente é envolvido tanto com as coisas do dia a dia, quanto com as demandas, os problemas, as ansiedades, né? A gente corre, Provérbios, Eclesiastes, né? Fala sobre correr atrás do vento.
Talvez a gente está correndo atrás de tanta coisa que é inútil, que não é aquilo que o Senhor nos pediu, né? A gente está sendo consumido por tanta coisa e a gente esquece da nossa identidade, que é o que o Sermão do Monte fala também, né? Nós somos quem? Né? Jesus não está falando que a gente precisa se tornar, mas ele fala que vocês são sal, vocês são a luz. Então, é uma identidade que a gente tem em Cristo, a partir do reino que ele está estabelecendo. Então, como a gente está sendo visto? Sim. Né? Através do que? Das nossas boas obras. Elas estão mostrando o Pai? Elas estão impactando a ponto de um professor da faculdade chegar e falar, não, isso é verdade. Não é, você falou, talvez, de uma perspectiva de uma jovem que está ali na vida da igreja, envolvida com as coisas da igreja, mas eu estou falando da perspectiva de uma jovem que está no meio da sociedade, está numa faculdade, envolvida com tantas pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas, e ali, sim, eu conseguia ver Cristo nela. Né? Então, eu acho que isso nos leva a uma reflexão, né? Como a gente está vivendo. Sim. Né? A gente está impactando pessoas, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas apontam para Cristo, né? Ou elas só mostram mesmo onde o nosso coração está. Então, esses dias, assim, o Senhor me levou a refletir muito e eu ainda estou muito reflexiva. Às vezes eu fico mais calada em casa, mas sabe quando você não sabe para onde você vai, você fica assim, ali mastigando aquilo, ruminando, e você fala, e dá vontade de chorar, porque você acha que você está no caminho errado, mas aí Deus é bom, e aí você lê a palavra e você vai se alimentando e fala, não, Senhor, tem jeito de consertar a rota, de escolher um caminho novo, né? E graças a Deus, né? Por essas misericórdias que se renovam todos os dias nas nossas vidas, que tem como consertar. Então, assim, fica essa pergunta, sabe? Como a gente tem vivido a vida, né? A parte dessa vocação de ser sal e luz, né? Ou a gente tem, como Paulo tem falado, a gente tem aproveitado bem, né, essas oportunidades, ao máximo, cada oportunidade de tocar na vida de outras pessoas, que só vão saber de Cristo e só vão ler a Bíblia a partir de ler a nossa vida, né? Então, esse Sermão do Monte, desde o encontro de mulheres, né? Eu e a Yara, a gente fica conversando no WhatsApp, gente. E aí, a gente fica remoendo, sabe? Tudo que a gente escuta aqui, a gente manda uma pra outra e fala assim, nossa, diva, não tô bem esses dias não, tô remoendo encontro de mulheres, tô remoendo o Sermão do Monte, tô remoendo tanta coisa. E ainda aconteceu da gente encontrar ontem na academia e fazer o cardio juntas. Aí o cardio foi, assim, foi 30 minutos, mas que pareceu 5, só de conversa. Exato. De conversa. Quando a gente assustou, já tinha 30 minutos. Olha, a gente pode fazer cardio todos os dias juntas. Mas é porque a gente... a palavra de Deus, ela tem que fazer isso com a gente. Sim. Ela precisa deixar a gente incomodado. Exato. Remoer a gente. Porque senão tem alguma coisa errada. Exato. Porque a gente tem sempre alguma coisa para consertar, né? Sim. E a gente tá aí, ó, remoendo desde o encontro de mulheres. Exato, foi uma coisa atrás da outra, né? E vamos continuar até final de agosto, que é Sermão do Monte. Então tem muito exato. Sermão do Monte ainda para digerir. Exato. Eu fiquei pensando, assim, eu tava também, né, no sepultamento da Liz, e aí, na verdade, eu não conhecia a Liz, assim, de perto. Mas aí, quando eu vi que... eu falei, nossa, todo mundo... Eu encontrei várias mães aqui, né? No domingo de manhã, os adolescentes. Eu vi que estava todo mundo chorando, muito impactado. E aí eu falei, eu quero ir, porque se eles precisarem... Tipo assim, como eles estão muito envolvidos, pelo menos eu estava menos envolvida, eu conheci ela menos, talvez eu vou conseguir ser um ombro amigo, né? E aí eu cheguei lá, e aí pra mim, eu fiquei ouvindo, né, o Tiago falando sobre ela, e aí uma coisa que ficou na minha cabeça é que ele falou assim, gente, a Liz era uma menina que amava Jesus. E aí eu fiquei pensando exatamente o que você está falando. Fiquei pensando, Deus, o que eu quero que as pessoas se lembrem de mim quando eu não estiver mais aqui? Tipo, a Yara é uma pessoa que tinha uma voz legal. A Yara é uma pessoa que era doutora em não sei o quê. A Yara era pessoa... Beleza, são coisas boas.
Mas eu não quero que esse seja o principal. Entendeu? E aí ele falou isso várias vezes, e aí essa história mesmo eu não sabia, mas todos os adolescentes que passavam, as pessoas que iam lá abraçar os pais, falavam a mesma coisa dela, né? E aí eu fiquei pensando, Deus, eu quero ser alguém que ama o Senhor, eu quero ser conhecida por isso, mais do que por qualquer outra coisa. Assim, ela é uma pessoa que ama a Deus e faz isso por meio das aulas. Ela é uma pessoa que ama Jesus e faz isso... pelos seus dons e talentos que foram dados pelo próprio Senhor. Exato. Né? É inverter a ordem, né? Tipo assim, não é uma pessoa que é isso, ela é uma pessoa que ama o Senhor e por isso faz isso, isso e isso, né? Eu saí de lá muito reflexiva nesse sentido, tive histórias muito legais com os adolescentes que estavam lá, que às vezes chegava perto de mim, aí começava a conversar, e aí conversava, eu falei hoje de manhã com a Adriana, que estava conversando com ela pelo WhatsApp também, eu fui orar por ela, e aí eu comecei a chorar no meio da rua, fazendo caminhada, eu falei assim, vou orar por você, irmã. Aí eu achei que eu ia orar por ela, né? Aí no meio da caminhada, Senhor, misericórdia, no meio da rua, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu estava assim. Que era eu que estava precisando orar. Exato! Eu falei, Deus, eu tô orando, é por nós. Aí depois eu mandei pra ela, você viu aí, né? A oração foi por nós. Mas era muito isso, assim. E aí uma das coisas que eu falei pra ela, né? Sobre... porque um dos adolescentes conversou comigo, era o filho dela, e ele estava refletindo sobre como que a morte é vivida por aqueles que têm esperança no Senhor e como que ela é vivida por aqueles que não têm. Então, ele chegou do meu lado e aí ele estava choroso e tal. E eu falei assim, ainda bem que a gente tem eternidade, né? Aí ele falou, Eu falei, mas é uma droga, né? A gente tem que viver isso aqui. Aí ele falou, é uma droga mesmo. Eu acho que ele disse assim, não posso falar isso, né? Mas agora que ela falou. E aí ele começou a refletir sobre isso. Ele falou, Yara, mas eu já fui em outros velórios de pessoas que não conheciam Jesus. E eu acho que é diferente. Parece que as pessoas choram, só que elas parece que elas respiram, depois elas ficam mais calmas, né? Eu acho que assim, o jeito dele de falar, tem esperança aqui. E lá não, parece que lá tem desespero. E eu falei, meu Deus, assim, mais uma vez o Senhor, graciosamente, no nosso sofrimento, nos ensinando sobre a esperança eterna, nos lembrando disso, né? Eu tenho duas experiências, a gente já está indo para outro assunto, né? Mas eu tenho duas experiências muito legais com essa questão de sofrimento, que são duas experiências com morte. Eu já perdi um irmão. E quando eu o perdi, eu estava no começo de conhecer a fé cristã protestante, há muitos anos atrás. Antes mesmo da minha conversão, assim. E hoje eu posso falar que foi o velório dele foi um momento que eu mais entendi o que é a paz que excede todo entendimento. E aí a gente vê que é esse sentimento mesmo, de você saber, ainda que eu tava assim, tateando, mas muito tateando na fé cristã, né? O Espírito Santo ali naquele momento, misericordioso do jeito que é, consolador, ele me trouxe essa sensação que é inexplicável. E outra, a minha conversão foi a partir de uma morte de uma pessoa da minha família. E a partir do momento que eu a perdi, eu tinha esses dois caminhos, da desesperança, né? Mas o Senhor me levou para esse lugar de entender que era Ele. Então, é muito difícil você viver esses sofrimentos sem Cristo, né? Você tem dois caminhos, é o desespero ou se agarrar, né, naquele que o Thiago tanto falou lá no velório, que é a verdade, né? É o caminho, é a vida. Então, mas a partir desse momento que a gente é resgatado e que a gente tem esse sentimento, como é que a gente vive? A gente vive uma vida bonita, que eu acho que o Pipe fala muito isso, né, em púlpito, e isso virou muito, assim, uma frase muito simples, mas muito reflexiva para mim, no sentido, qual é a minha vida, sabe? Eu tenho vivido uma vida que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, mas do que serve tudo isso, toda essa teologia, toda essa leitura
estrutura se não for uma vida bonita para ser lida pelos outros, para que outros possam também ter essa vida bonita. Sim. A partir de Cristo Jesus, né? É em vão. Então, o jeito que a gente vive é em vão. Então, a gente precisa muito refletir isso. Precisa mudar a trajetória da nossa vida, o rumo das nossas decisões, forma como a gente trabalha, como a gente trata as pessoas, como a gente convive com os outros, a partir dessa ótica de que nós somos lidos, nós somos cartas vivas, o apóstolo Paulo fala isso, para uma sociedade que está cada vez longe de Deus, né? Longe, a gente está numa geração agora que, por exemplo, até a minha geração, a gente ainda tinha contato com o transcendente, no sentido de Deus, de Jesus. Mas hoje você faz perguntas para essa nova geração que ninguém sabe o que é Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é a pessoa de Jesus. Então, a gente é essa Bíblia que as pessoas vão ler. Né? Ora por nós, então, pra gente finalizar. Lá vamos nós. Faz igual eu de... Não, ora igual eu de manhã, né? Senhor, abençoe os seus irmãos. A gente tá tão reflexiva que eu falei com a Yara ontem, assim, eu falei, Yara, eu tô com medo desse GR de bolso durar umas 2 horas. E a Dani, pra editar, ela vai ter muito problema. Porque a gente tá querendo falar tanto. A gente se controlou, viu? A gente se controlou muito. A gente foi lá em outro assunto, mas vou... Mas vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todas as manhãs. E por isso nós estamos aqui, Deus. Que nós possamos, Senhor, nos lembrar todos os dias para aquilo que o Senhor nos chamou. A nossa vocação de ser sal e ser luz numa sociedade tão perdida, tão vazia do Senhor. Que nós possamos ser cartas vivas, lidas por cada um, mas em que nessa carta eles possam ver os valores do seu reino, da pessoa de Jesus. Que as nossas decisões sejam decisões sábias, repletas da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Sim, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos encontrou, nos escolheu e nos permitiu, Senhor, ser cristãos missionais que estão aí na sociedade, impactando a vida de pessoas. Sejam atos pequenos, atos grandes, que as pessoas possam nos ler e ver ao Pai. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós oramos por cada um que está em casa assistindo esse GR, Deus, Sim, que essa mensagem possa alcançar várias pessoas. Sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Obrigada, maravilhosa. Gente, Obrigada. esse é o nosso último GR de bolso desse semestre. Julho a gente fica de férias e depois a gente volta em agosto. Que Deus te abençoe e até o próximo GR de bolso. Amém.